Boa noite a todas. Nesse momento, estamos reunidos aqui na Casa do Hip Hop para falarmos a respeito da violência contra a mulher. A palestrante é a Raide Almeida, junto com a Sargento Tavares. E eu quero agradecer a todas as meninas aqui presentes e agradecer também a Rádio Web Interiorana, que está aqui conosco nesse momento. E é isso, gente. Nós, mulheres, sofremos todos os dias um tipo de agressão e nós precisamos dar um basta nisso e nós temos que nos unirmos, ter coragem, firmeza e determinação. Agora eu passo a palavra para a palestrante, a Raide Almeida. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar todas as mulheres e os homens que estão aqui conosco. Agradecer a Martinha por ter feito esse convite para a gente estar aqui falando sobre essa temática tão presente no nosso cotidiano, que é a violência contra a mulher. Está dando um eco, né? E também quero cumprimentar a Patrícia, minha amiga querida, a Marcinha, todas vocês que estão aqui. Não vou falar o nome de todo mundo, porque senão vou falar o nome errado e aí não é bom. Bom, este mês é um mês que nós temos toda uma agenda que nós estamos falando sobre essa questão das mulheres, em alusão ao 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que é um dia de reflexão, sejam das vitórias que nós obtivemos ao longo das nossas lutas, mas também de outras vitórias que precisamos ter. Eu quero fazer aqui este ano aqui nós tivemos uma vitória que vem de longa data, que é a Delegacia da Mulher 24 Horas. A partir do dia 8 de março, foi instituído o atendimento 24 horas na DDM, e agora nós continuamos na pauta e na luta para a construção de uma nova sede da DDM aqui em Piracicaba. Eu quero primeiro agradecer a Sueli, que está aqui, a Alvarez. Ela é uma sargenta e que tem todo um trabalho aí, segundo a Martinha e a própria Sueli disse que ela trabalhou na Patrulha Maria da Penha, em Saltinho, Rio das Pedras e vários outros municípios, e que depois a gente vai compartilhar aqui também essa fala aqui com a Sueli. Bom, eu quero aproveitar esse dia para a gente falar um pouco dos números da violência contra a mulher. Porque, embora nós falemos das violências, mas acho que é bom quando a gente fala dos números, isso traz a clareza da necessidade de nós estarmos nessa luta. E da importância que nós falemos disso todos os dias, até que nós consigamos fazer com que cada mulher rompa com o ciclo da violência, mas também os homens. Os homens precisam também tomar a consciência de que eles fazem parte de uma sociedade, nós fazemos parte de uma sociedade que a violência contra a mulher ela é estrutural, ela faz parte de um sistema machista e que nós estamos inseridos nesse contexto. Portanto, os homens também precisam tomar essa consciência, romper com o ciclo da violência, porque se os homens não tomarem essa consciência,
e romperem com essa cultura de que o homem sobrepõe as mulheres, nós não mudaremos esta sociedade. Porque os homens saem de uma relação, as mulheres rompem com aquela relação, ela constitui outras relações, às vezes com outro agressor, que é agressor também, e aquele homem estabelece outras relações que também e vai reproduzir a violência com essa nova companheira. Sem contar que os filhos desse homem, dessa mulher, ao ver aquela mulher sofrendo uma violência, ele vai achar que é natural. Tanto os meninos quanto as meninas. Os meninos vão introjetar, incorporar que é normal o homem bater na mulher, e as meninas vão achar que é natural sofrerem violência sofrerem violência. Portanto, nós temos que fazer uma ruptura com essa cultura que o homem sobrepõe às mulheres, que ele pode mais que as mulheres, e que as mulheres são as suas auxiliares, são as suas protetoras na sua solidão e estão submetidas à vontade desse homem. Então, a gente tem que romper com isso. E para dar alguns números, né, 70% dos casos da violência contra a mulher acontecem dentro do núcleo familiar e são companheiros, ex-companheiros. 70% dos casos da violência contra a mulher. Desses casos, 40% dos agressores, eles são de atuais companheiros e 26% são de ex-companheiros. Então, acho que é um número muito grande. E esses números foram publicados agora no mês de março e pelo Fórum Nacional da Segurança Pública e também o Datafolha. Das vítimas, 57% das vítimas foram agredidas dentro de casa. E acho que a gente tem que dar esse destaque, porque nós achamos que a casa é um lugar protegido, que as mulheres estão protegidas dentro da casa. E, de acordo com as pesquisas que a gente tem acompanhado, a casa é o lugar mais inseguro para as mulheres e também para as crianças. Porque a violência, ela se dá, em grande medida, dentro do espaço doméstico. E não são poucos os casos de mulheres que elas preferem ir para as ruas, porque as ruas, quer queira, quer não, tem uma violência, mas às vezes ela fica mais protegida do que dentro da própria casa. Ainda, de acordo com essa pesquisa, em 2024, pelo menos 3 mulheres em cada 5 mulheres sofreram algum tipo de violência. Seja a violência uma agressão física, um xingamento, uma humilhação, uma ameaça, uma tentativa de estupro, uma ameaça de morte. Então, assim, é muito alto este número também, se você considerar que a cada 5 mulheres, 3 sofreram. Isso dá um montante de 21 milhões de mulheres no país que já têm sofrido violência. E quase 92%, essas agressões são testemunhadas pelos filhos, pelo um vizinho. Portanto, a gente tem falado que há uma necessidade de nós fazermos campanhas, que quando um vizinho ouve um grito, um choro, se esse vizinho não vai interferir, mas que busque denunciar, chamar a polícia, porque naquela casa está tendo uma violência. Uma mulher está sofrendo agressão
E se aquela mulher está sofrendo uma agressão, consequentemente, os seus filhos também estão sofrendo uma agressão. E se nós considerarmos que 92 dos casos eles são testemunhados especialmente pelos filhos, mas os filhos dificilmente vão fazer a denúncia contra o seu pai, porque eles também estão em meio a esta situação de violência. Um fato que me chamou bastante atenção nessa pesquisa agora de 2000, que foi publicada em 2025, em torno de 19% das mulheres, quando buscam ajuda, elas vão buscar ajuda, às vezes, de um amigo. E em 14% apenas elas vão buscar um órgão oficial. E a delegacia da mulher, apenas 10%. Então, a grande maioria dos casos de violência, as mulheres não buscam ajuda, não buscam apoio. Isso é tão verdadeiro que hoje, agora à tarde, nós tivemos numa reunião, nós temos a Rede Mulher, que são de serviços públicos e órgãos da sociedade civil, e nós estamos num processo de atualização dos fluxos desses organismos que prestam esse serviço de atendimento e proteção às mulheres em situação de violência. E dos casos registrados nesses órgãos, apenas 10% procura um serviço de proteção, seja a delegacia da mulher, seja uma delegacia comum. Então, nós temos uma subnotificação dos casos de violência imenso. Então, desses números que eu estou trazendo aqui, se formos levar espelhando aquilo que aparece nas pesquisas, significa 10% mais ou menos dos casos de violência. A grande maioria da população das mulheres não buscar. Por que elas não buscam? Muitas delas, dizem que elas procuram resolver sozinhas à sua maneira a questão da violência sofrida. Quando ela procura uma amiga, ela vai buscar um apoio numa amiga, uma solidariedade, ela pode desabafar com essa amiga. Mas, em grande medida, elas não buscam a proteção porque elas têm vergonha da situação aquela situação que estão submetidas, mas também têm um medo do agressor, porque se ela vai denunciar, depois ela volta para aquele ambiente, e aí ela tem medo que aumente a violência, mas também tem um descrédito dos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. Porque, em certa medida, quando nós vamos procurar esse serviço de atendimento, nós não temos as respostas dos órgãos públicos, daqueles órgãos que nos atendem. Inclusive, a Martinha, com certeza, vai poder contar, talvez, a experiência dela, mesmo quando muitas mulheres vão buscar o judiciário, chegam até o judiciário, elas também, no judiciário, elas ficam numa situação sempre, o que você fez? O que você cometeu para que justifique essa violência? Como assim? Você é a causadora, você provocou. E aquele homem, ele sempre tem um olhar e uma proteção desses órgãos, o do judiciário, porque os homens têm um superpoder, têm uma superproteção pelo Estado. E aí as mulheres, elas estão sempre refém e sempre vítima do sistema. Seja na divisão dos bens, depois seja no cuidado dos filhos, as mulheres têm uma sobrecarga no cuidado dos filhos. Os homens sempre justificam que não têm condições de pagar a pensão alimentícia. Ontem nós estivemos com uma companheira lá no gabinete, que ela tem 2 filhos que são autistas,
E o pai, quando percebeu que as crianças tinham um problema, esse pai ele foi se ausentando dos filhos, porque eram crianças que atípicas, têm um cuidado, até que se separou dessa mãe. Essa mãe cuida dos 2 filhos sozinha, ele dá uma pensão alimentícia, mas muito aquém daquilo que precisa. Então, assim, os homens, quando tem uma relação com a mulher e que tem uma criança com deficiência, esse pai geralmente se afasta dessa mulher e essa mulher assume a responsabilidade sozinha dessa criança. Não são poucos os casos das mães atípicas que ficam numa situação bastante desoladora, com muitas dificuldades de toda natureza, inclusive com problemas até de suprir o básico necessário dos seus filhos, em razão da ausência dos homens. E tem um dado também, quando os homens se separam dessa mulher, ele não separa da mulher, ele separa da família. Ele separa de toda a família. E ele vai estabelecer outras relações. Ai, obrigada. E quando estabelece outra relação, ele esquece quase que totalmente daquelas crianças, daqueles filhos. Ele passa a dedicar integralmente àquela nova relação e esquece dos seus filhos. Um outro dado que acho que é importante, que acho que a gente tem que fazer, que é um crime também, que nós estamos agora já sendo vítimas, são os casos de violências cibernéticas, né, na internet. Se era um crime que era bastante, até insignificante, até assim, muito pequeno, mas nós já temos, pelo menos, em torno de 5% dos casos de violência já são violência praticada no ambiente digital. E esta violência desses casos nesse ambiente digital é uma vingança dos homens em relação às mulheres. Porque quando nós estamos na intimidade com as pessoas com quem nós compartilhamos a nossa intimidade, nesse momento, nós ficamos muito confiante de que a gente está nessa relação e deposita toda a nossa confiança. E os homens filmam, fazem vídeo das nossas intimidades e eles ficam com esses vídeos e aí, numa situação de uma discussão e uma separação, como vingança da separação, eles jogam esses vídeos ou essas conversas na internet, nas mídias sociais, e as meninas, especialmente as meninas jovenzinhas, elas ficam totalmente expostas, e nós temos casos, inclusive, de suicídios de jovens em razão dessa questão. Então, essa é uma questão que nós precisamos fazer esse debate. O que significa essa violência contra as mulheres, contra as meninas, as jovenzinhas, nesse ambiente digital? Porque quando nessas situações, é o mundo que fica sabendo daquela situação, da sua intimidade. E isso não tem retorno, não tem como reparar esse dano para esta pessoa que passa por essa situação. Então, tem mais essa situação agora que está colocada nas nossas vidas e que nós precisamos fazer esse debate e ter esse cuidado. A gente, na verdade, nas relações que nós estabelecemos com os nossos companheiros, com o namorado ou mesmo com o marido, não permitir que nós sejamos
nas nossas intimidades, não sejam abertas, não sejam gravadas, a gente não pode permitir, a não ser que de má fé, esse fulano faça essas filmagens, esses vídeos, sem o conhecimento das mulheres. É uma questão que a gente precisa pautar e ver, né, para que a gente denuncie esses crimes também de violência nesse caso. Eu vou fechando aqui para a gente abrir para as discussões. De acordo, na verdade, com essa pesquisa, só para encerrar, um pouco mais de 31% das entrevistadas foram alvos de insultos, humilhações ou xingamentos. Quase 17% vivenciaram agressões físicas. Tem mais de 16% de ameaças e mais de 16% também foram perseguidas. Não são poucos os casos de perseguição, que os homens não deixam as mulheres viverem as suas vidas, eles perseguem. E tem quase 11% das mulheres que sofreram a tentativa de relação sexual forçada, que é estupro. Então, assim, é muito alto esse índice. Todos são altos, né, esses índices de violência. Portanto, nós estamos aqui falando sobre essas questões para que nós possamos fazer uma reflexão sobre este número tão alto das violências contra as mulheres e que nós possamos nos unirmos cada vez mais para que os governantes tenham políticas públicas de combate à violência e que essas políticas elas sejam intersetoriais, com todas as outras políticas, que é na saúde, na educação, na cultura, meio ambiente, na questão da habitação. Então, assim, a gente precisa fazer com que os nossos governantes olhem para essas questões, porque é só assim que a gente vai poder reduzir e evoluindo do ponto de vista que um dia nós possamos viver livremente e ter o bem viver. De acordo com os dados postos, se nós não tivermos políticas públicas de combate à violência, mas também de outras questões, porque a violência está lá na saúde, está lá na educação, nós levaremos pelo menos 130 anos para termos a igualdade de gênero. É muito tempo, gente. Então, nós precisamos fazer essa discussão, fazer essa reflexão, analisar os altos índices de violência contra a mulher e a gente buscar medidas que possam combater de fato a violência e aí terminando que nós tenhamos o bem viver no conceito dos indígenas, da população indígena, que esse bem viver que é da liberdade de estarmos livres da opressão e da violência contra os homens em todos os sentidos e que possamos estar plenamente, viver plenamente mulheres e não passar por nenhum tipo de violência pelo fato de sermos mulheres. Porque esta violência ela está caracterizada pelo ódio que os homens têm contra as mulheres. Então, a gente precisa romper com isso e a gente poder ser feliz. Então, é isso. Obrigada a vocês estarem aqui, me ouvirem aqui, e a gente abrir aqui essa roda de conversa para falar, né, vocês fazerem perguntas, falarem também, fazerem manifestações a respeito dessa questão. Passar aqui para a Martim, porque acho que a Sueli também pode complementar essa questão aqui que eu levantei. Ah, tá. Rapidinho. Na verdade, nós passamos por uma situação familiar na qual essa pessoa ela já passa
por um abuso, por essa violência, não é de hoje. A gente chama a polícia, como é pro vizinho chamar, mas nós, parentes, chamamos e nada é feito. Uma, porque ela reconhece isso, pelo que eu venho entender agora, indo à busca de mais, como está a mente dessa mulher. Porque o que ela recebe dele se tornou menos do que ela pode suportar. Não sei se vocês entenderam. Porque aquilo que ele faz para ela, como ela está solo e com um monte de filho, isso para ela é aceitável, é pequeno, até ela ir à morte. Então, como eu estou passando por isso muito presente, chamamos a polícia e nada. Pede para o vizinho chamar e nada. A polícia não faz nada. Pode. Eu vou te responder no seguinte: quando a gente chega e já foi chamado várias vezes, a gente vai fazer o nosso boletim de ocorrência e vai chamar ela nos meios do quê? De um órgão CRAS, psicólogo, vai tentar fazer todo o encaminhamento. Isso é a demanda de a gente tentar apoiar. Como ela está com um monte de filho, ela se sente o quê? Enfracassada, porque aonde ela vai deixar? Às vezes não acha escola, não é conveniente para sair, porque ela tem esse vínculo com ele, porque medo de se expor aonde ela vai morar. Entendeu? Então, assim, quando o policial chega e ele detectou, não é que não faz nada. Ela foi orientada e ela não abraçou a causa de que precise de um tratamento psicólogo. Entendeu? Sim, eu Então, entendi. o que, que acontece? A família, às vezes, chega e fala assim: separa, faz alguma coisa. Mas ela tem um nível tão sensível que ela não vai se expor com medo desse mau acolhimento. Às vezes a gente chega na fila do CRAS, não é tão fácil assim. Todos os dias chegam quantos boletins de ocorrência? E as pastas vão ficando. A gente não pode perder essa vítima. A gente tem que saber acolher. A gente tem que saber orientar. E para onde ter que mandar. Entendeu? Então, mas o caso, ela tem onde morar. Ela tem esse apoio. Tá. O que falta é um olhar de como nós vamos salvar essas mulheres enquanto um tratamento, como levá-los para uma situação. Porque a gente vê aí, tem proteção, mas aí está morrendo, já morreu, perdeu a vida. Então não é feito nada. Tá. Desculpa, ainda não tem esse olhar. Tá. Ainda não está na base de estar sendo atendido. Não estou querendo, é porque é dolorido. Tem-se N casos. Tá. Eu acho que a Marcinha traz um caso dentre tantos outros casos. Em Piracicaba, nós temos 22 mil mulheres mães solo. E essas mães, com certeza, muitas delas estão numa situação igual a essa. Eu acho que eu vou falar até de caso próprio. Eu passei por violência doméstica e nós também, para sairmos do ciclo de violência, e não é tão fácil. Porque também, em muitos casos, as mulheres naturalizam a violência. Ela acha que é natural ela sofrer a violência. Ela chora, sofre, mas em eu estou falando que eu demorei tempos para romper com aquela violência. Tive apoio da minha família para eu poder romper com aquela violência. E o medo de você sair daquela situação, mas também a dependência, porque também tem uma dependência emocional, desse agressor. Então, há necessidade de ter esse apoio que a Sueli trouxe aqui, tem que buscar esse apoio, mas não basta registrar o boletim de ocorrência. E aí, Marcinha, eu acho que a gente tem um centro de referência de atendimento à situação de mulher, à situação de mulher em situação de violência, porque ela vai
precisar de um apoio para ela se fortalecer emocionalmente. Ela tem que ter este apoio. Ela tem onde morar, mas ela não tem esta força, esta dependência de buscar ajuda. E aí a gente precisa chegar nessa mulher para conversar, orientá-la. E aí, lá no Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, tem o jurídico, tem assistente social e tem psicóloga. Então, a gente precisa, talvez, fazer um movimento. Nós estamos nessa rede de apoio que tem o CRAS, os CREAS, os CAPS. Então, a gente precisa fazer essa rede. Nós temos lá também o ambulatório da saúde da mulher, porque essa mulher está adoecida, com certeza, fisicamente. Tem lá também a DRS-10, que faz atendimento às mulheres se precisar. E, se for até o caso, o município de Piracicaba tem um convênio com um abrigo que é numa outra cidade, que, se for preciso tirar ela dessa situação, tirar ela por um período da casa, para que ela também se fortaleça. Lógico que isso é uma medida bastante drástica, mas, às vezes, precisa de fazer isso. Tá? Eu penso, tá? Como a gente tem agente de saúde, precisamos de agentes também para essa situação. Porque nem sempre nós sabemos das situações que estão dentro da casa. E nem pedem ajuda a elas. Elas se calam. Marcinha, mas também, assim, às vezes o agente de saúde chega lá, vê a situação. Dependendo do perfil do agressor, tem um medo também do que vai acontecer dele pelo agressor. Então, é uma série de fatores que estão envolvidos numa questão dessa natureza, porque ali tem crime, às vezes tem outros crimes, outros problemas que precisa ser observado. Então, precisa ser profissional, às vezes. Então, a gente tem que ver como fazer com que essa mulher possa sair dessa situação, porque ela pode, talvez, também já ter... está tão desacreditada e já numa situação de tamanha desolação e de fragilidade, que ela já nem tem mais força de lutar, de sair daquela situação. E talvez se acomodar, eu quero morrer, porque eu estou cansada e eu quero morrer. Então, a gente precisa ver como que a gente faz isso. Daí talvez a gente possa conversar melhor sobre isso, para a gente ver uma estratégia de chegar até essa mulher. Eu já vou passar para você. Eu só queria complementar que eu presenciei uma violência da minha vizinha, onde as crianças vieram até mim, chorando, pedindo ajuda. Eu recolhi eles para dentro, liguei. E quando eu liguei, nem sempre é imediato ajuda, e a gente tem que responder é um relatório, é um questionário que você nem tem aquelas informações imediatas. Então, tem caso que demora sim, que atrasa. Enquanto isso, tem faca, tem violência acontecendo. E aí, eu já presenciei, não foi imediato, demorou. Né? Então, assim, acho que tem que pontuar alguns casos que é desesperador, porque a gente tem que fazer o boletim na hora. Eu acho que resolve e depois a gente faz o boletim. Eu acho que tem que ser um pouco mais rápido, na minha opinião. As mulheres, tem um movimento de mulheres na Bahia que tem uma articulação das mulheres na sociedade. E quando elas têm uma mulher que está numa situação de violência, todas as outras mulheres que são vizinhas saem na rua bater panela. Saem e faz a maior barulheira. Então, assim, essa é uma estratégia que a gente tem que buscar até chegar o socorro e para as medidas cabíveis
no caso em tela. Então, acho que a gente também precisa se organizar como mulheres, homens também ver uma situação dessa, a gente, numa situação dessa, chamar a polícia, mas também fazer um barulho de bate-panela, sabe, gritar, né, fazer esse barulho na rua, de modo que possa inibir a continuidade da violência até chegar. E agora eu concordo. Acho que a polícia não pode ficar pedindo um monte de informações, porque a denúncia tem que ser anônima às vezes, porque até se você faz a denúncia, você depois vai sofrer a agressão daquele agressor, né? Então, a polícia não pode ficar fazendo um monte de perguntas, ele tem que saber o endereço e o local que está acontecendo e correr para lá. Então, isso a gente talvez tenha que fazer essa discussão lá na Rede Mulher, porque lá participa também a Polícia Militar e a Guarda Civil. E a Patrulha Maria da Penha é o ideal chamar a patrulha, que é no 153. Em vez de ligar no 180 ou no 190, ligar no 153. Porque a Patrulha Maria da Penha, ela chega e com mais eficiência. Então, é fazer isso, tá? Em vez de ligar para a Polícia Militar, liga para a Patrulha Maria da Penha, porque ela tem um serviço diferenciado da Polícia Militar. Acho que é um pouco isso também. Está funcionando. É 24 horas, Tá? E agora tem a Delegacia da Mulher também. Mas a Patrulha Maria da Penha trabalha combinada com a delegacia, ela vai intervir. E assim, vai ser rápido. A 153 é rápido, porque é a patrulha que está destinada a atender as mulheres em situação de violência. Bom, boa noite. Eu acho que... Eu tenho 22 anos, né? E eu acho que todo agressor ele é um bom manipulador. Então, ele consegue manipular toda uma situação, ele consegue manipular as pessoas à sua volta para acreditarem que você é a culpada daquela agressão, daquele xingamento, daquele insulto, daquela atitude que ele teve. Então, eu acho que antes de tentar combater a agressão em si, a gente precisa tratar o psicológico daquela mulher para que ela entenda que ela não é culpada, né? Que o erro não está nela, que ela não está errada, e que o erro está todo nele, porque ele vai conseguir manipular ela, seja na questão financeira, seja na questão do filho, porque, querendo ou não, a dependência emocional que ela acaba criando por ele é muito forte. Seja realmente por conta da financeira, dela não trabalhar, seja por conta dos filhos, que são muito pequenos, seja por conta da casa, e enfim. Então, às vezes, a maioria das mulheres não saem de dentro das suas casas depois de sofrerem agressão por conta de toda uma manipulação. Eu tenho 22 anos, mas eu já fui vítima de uma agressão também, tanto física, tanto psicológica. Então, eu sei como é complicado, eu sei como é dolorido, é algo que não passa. E até hoje eu tenho resquícios muito fortes de tudo isso que aconteceu. Não é uma situação fácil e eu tive que tratar muito o meu psicológico. Eu não queria lidar com o agressor, eu não queria lidar com a situação, eu queria lidar com o meu psicológico. Porque eu sabia que quanto mais fragilizado ele estivesse naquele momento, pior seria para mim, porque corria o risco de eu voltar para a pessoa que me machucou, que me feriu. Então, eu acho que o ponto principal é tratar o psicológico da pessoa agredida e não tentar colocar de imediato o agressor dentro da cadeia, porque a gente sabe que a justiça ela é falha, né? Então, tratar o psicológico daquela mulher para que ela entenda que ela não tem que voltar para aquela situação, porque é muito complicado. Eu, como prova viva, sei que é muito difícil. Eu também vou falar um pouco aqui da minha história. Não é uma história bonita, mas graças a Deus eu sobrevivi. Eu tive um relacionamento de 10 anos, onde eu tive 2 filhos, e eu acabei me separando, e o meu ex não aceitou a separação. E eu tive autorização para sair de casa, porque já tinha acontecido agressão verbal, física não, mas verbal bastante, em um nível bastante baixo. E antes eu procurei a delegacia, por 2 vezes eu fui na delegacia, e eu
não tive o respaldo que eu gostaria. Mas eu procurei um advogado, enfim, eu consegui, o juiz assinou para mim sair de casa. E foi o que eu fiz. Catei meus filhos e saí de casa. E o meu ex não aceitou. Com 30 dias, ele descobriu onde eu estava morando. Ele invadiu a minha casa. Ele não foi para mim para fazer graça comigo, não. Ele foi para acabar com a minha vida. Eu tenho cicatrizes no rosto. Eu agradeço a Deus e o médico que me atendeu, que ele foi muito cuidadoso. Olhando assim rápido, ninguém percebe, mas eu tenho uma cicatriz na nuca e uma no rosto. Ele me agrediu com uma foice, eu voltando do trabalho, com a minha filha pequena no carrinho, e ele estava dentro da minha casa. Quando eu abri o portão que eu entrei, ele apareceu. Ele estava armado e me agrediu para acabar com a minha vida. E eu pensei em correr, mas a criança, eu falei, ele vai matar minha filha para se vingar de mim. Aí eu voltei e enfrentei ele. Nisso eu embaracei, caí, ele deu mais de 200 foiçadas no chão, e eu ali clamando a Jesus para que não deixasse ele tirar minha vida. Eu consegui levantar, Deus me tirou daquela situação ali. Eu consegui levantar, peguei ele, joguei em cima da parede, desarmei ele e tentei conversar com ele, esperando que a polícia viesse, porque tinha uma sobrinha que morava comigo. Enquanto tudo isso acontecia, eu falei para ela, corre e vai chamar a polícia. Só que eu esperei e a polícia não apareceu. A polícia só me apareceu quando eu estava no hospital, no qual eu trabalhava na época, e aí apareceram para me interrogar. Mas, graças a Deus, eu venci, mas não foi fácil. Eu passei muitas noites em claro, porque eu deitava e eu pensava, como que eu vou dormir? E no outro dia eu tinha que estar ali trabalhando, porque eu tinha os meus 2 filhos para sustentar, um com 7 anos e uma com 1 ano e meio. E eu achava muito conselho para mim voltar para a minha terra. Olha a ideia. Fugir vai resolver o problema? Voltar para a minha terra. Ele também é da mesma cidade que eu. Eu ia voltar para lá fazer o quê? Sendo que aqui eu tinha meu emprego fixo e estava sobrevivendo. E não era o que eu queria. Eu saí da casa dos meus pais para viver a minha vida, construir minha família. Não voltar para a casa dos meus pais com 2 crianças, sem eira e nem beira. Então, é uma situação muito difícil. É por isso que eu me empenho, a Raiz, eu sempre que tem reunião, eu estou junto, que eu posso ir, eu estou conversando. Mas eu fico triste porque não é fácil. Mas se você tiver medo, você nunca vai sair da situação. Eu esperava que tivesse mais mulheres aqui hoje, mas infelizmente a esperança é a última que morre. Eu espero que as mulheres tenham mais coragem, mais determinação, porque fácil nunca foi. Mas não podemos nos permitir isso. Porque nós não somos objeto. O relacionamento não está bom, você não tem que ficar forçado. Dependência, graças a Deus, eu sempre trabalhei, eu nunca dependi do meu companheiro. Nunca, graças a Deus. E nunca ganhei milhões, mas eu nunca tive medo de trabalhar, então eu não consigo entender por que cada um sabe do seu problema. Machuca muito, mas temos que ter muita coragem, confiar muito em Deus, independente de religião, é Deus. E pôr o pé na rua e procurar melhor. Porque eu nasci e me criei, eu nunca vi meus pais brigarem. Então eu não queria uma família perturbada. Eu criei os meus 2 filhos sozinha. Graças a Deus, Deus me compensou, porque meus 2 filhos são abençoados. Tudo que eu passei, se eu tivesse de passar, por causa dos meus filhos, eu passaria de novo. Mas não é fácil. Não é fácil, mas
Abaixar a cabeça e chorar e querer morrer não vai resolver. Temos que ir para a rua, temos que conscientizarmos essas mulheres, temos que procurar, porque não é fácil. É como a colega acabou de falar aí. A gente não sabe, mas a gente precisamos nos unir, precisamos descobrir o que está por trás, precisamos encorajar essas mulheres. Porque só quem já passou sabe. Ah, é muito louco, né? A gente encontrar com mulher. Então, eu sempre penso assim que um monte de mulher a gente pode bordar, pode fazer tanta coisa. Na verdade, a gente faz o mundo girar o tempo inteiro, né? É mulher, é só mulher, é só mulher. E quando uma mulher precisa, é a outra mulher que dá a mão. E, tipo, como é louco. Não tem, eu duvido, acho que eu nunca sentei com uma mulher que nunca sofreu nenhum tipo de violência na vida. Porque eu acho que a hora que a gente é mulher, você já é uma presa no mundo de predador automaticamente. Então eu acho que é, tipo, é umas horas assim de falar de mudança. Eu tive, enfim, eu já passei por várias situações, já tive situações de ver meu abusador andando assim e o cara me perguntando questões. E eu, mano, ele tá saindo de perto de mim, só manda uma polícia aqui e vai catar ele. O que que você tá perguntando? Para chegar no final, meu, o sistema falhou. Eu falei, tudo bem, porque ele já passou da ponte. Já perdi a minha chance de. Então, é tão mais profundo, assim, eu lembro de um dia falar assim, eu tô cansado, eu não quero ensinar o cara. Eu não quero ter que ensinar um rolê que é óbvio, que é respeito de existir, não precisa ter medo de dormir, eu não preciso, ninguém precisa sentir isso, a gente tem que ter a tranquilidade de conseguir dormir e falar assim, tudo bem, amanhã eu posso tentar de novo, vai ser um outro dia. E não a preocupação, será que alguém vai me aprovar, será que vai deixar eu passar, será que alguém vai deixar eu chegar, né? Então, infelizmente, tipo, vem para um rolê que a gente tem que assumir a responsabilidade de novo de ter que ensinar eles, né? Que a gente não é objeto, que a gente não é posse. E é só falando, assim, é um rolê assim que eu já tive que ensinar o meu pai, umas coisas que eu falei assim, mano, eu acabei de falar que eu fui abusada por alguém, você tá perguntando o que eu tava vestindo. Não interessa, eu podia estar a porra de pelada no meio da rua. Ele tinha que ter me respeitado. Ele não tinha o direito de ter olhado, de ter pensado no meu corpo. Porque eu não sou um museu. É que eu falei assim, mano, eu não sou museu. Você quer pagar a entrada? Daí eu vou cobrar o quanto eu quiser. É diferente, eu vou te dar uma opção, se eu quiser, né? Então, volta para a gente ter que ensinar o homem. Que é isso, a gente não é deles, a gente é livre, né? Tipo, mas é tão um sistema, é um rolê muito grave, porque é o sistema, né? Porque se eu ligar para a polícia não vier, se eu conseguir fazer o boletim de ocorrência, quem deles que vai ler? Porque é igual a professora, eu estou na briga com a creche, né? Por que eu tenho que falar para a pedagoga que tem que ensinar com amor? Porra, é pedagogia, né? Porque o cara tem que me tratar com respeito se eu sou uma pessoa. Não interessa se eu sou mulher. Eu sou uma pessoa, né? Acima de tudo. E a classificação no masculino é automaticamente. Tem peito ou não tem peito? Tem bunda ou não tem bunda? Né? O respeito vem automático com o pênis, né? Tipo, mano, já nasceu com respeito. Por isso que é muito difícil você ver um homem reclamando. Você fala assim, mano, mas você já nasceu na frente. Né? Então tem que ser, tipo, tem que ser a polícia, tem que ser o governador, tem que ser o representante. E, meu, tem que ter mais de nós, né? Lá, é isso que é, tem que ter representatividade. Mas é difícil até conseguir chegar na representatividade, porque você tem que passar por muitas barreiras. Desde o dia a dia, todo dia para ir trabalhar, vou chegar, não vou chegar, vou voltar para casa, não vou voltar, vai dar o dinheiro na conta? Porque, não, a gente está em desvantagem já automaticamente, né? Ou já é enxergada como sub-humana, como produto. E esse que é o rolê difícil de mudar. Tipo, nós vamos ter que ensinar de novo. Tipo, Eu posso falar para vocês que de um tempo para cá, o narcisista, infelizmente, ele está no meio de nós, tá? Ninguém hoje fala sobre o narcisista. Conversando com algumas amigas psicólogas, a demanda de mulheres que estão indo atrás de psicóloga para poder entender o marido, que é a violência, na verdade, psicóloga, né? De psiquiatria dentro de casa, de qual que é? De ficar
denegrindo a imagem dela, diminuindo ela, tá? Por mais que eu seja policial, eu também já passei por isso, mas eu fui bem acolhida, bem assistida. Então, assim, por qual motivo? Por eu ser quem eu sou? Não, pela frente que eu tive que estar. Porque isso é vergonhoso? Não, não é vergonhoso. Foi uma fase minha. Eu tive acolhimento fantástico, só que eu estava preparada psicologicamente de que forma? Eu tenho que ser forte, porque muitas vezes eu batia na frente nas ocorrências e eu tinha que dar apoio e o meu apoio. Cadê eu? Quem sou eu agora? Entendeu? Então, hoje a demanda do narcisista, infelizmente, está à frente de tudo. Depois que vem a bebida e depois que está vindo a droga. Tá? Então, de primeira era ao contrário. Era a bebida, a droga e não se falava em narcisista. Hoje é o narcisista, a bebida e a droga. Então, por quê? Dentro dessas duas amigas que eu fiz uma entrevista rápida com elas, a demanda está muito. Por qual motivo? As mulheres, amanhã vai ser melhor. Eu passei por isso. Amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. A pessoa vai mudar. Não, eu que tenho que mudar. Eu que tenho que tomar atitude. E a gente tem que saber onde a gente vai ser acolhido. Porque não adianta, a gente desabafa e tal, mas e quando você volta para casa, você tem medo de voltar? Tudo de novo? Tudo de novo? Então, a única coisa que eu falo, tem que ligar, tem que responder aquele questionário, tá? Mas hoje, do lado da Raia aqui, a gente poderia fazer o quê? Já que a delegacia da mulher está à disposição 24 horas, que todo mundo faz uma central dentro da polícia civil na delegacia da mulher. Porque, às vezes, ligando o número de assaltos, acidentes, então, o que acontece? Congestiona 190. Congestiona, talvez, 153. Maria da Penha aqui, a Luciane, que é a guarda municipal, que hoje ela não está mais, ela desenvolveu um trabalho fantástico. É aquela pessoa que compra a briga, sabe? Então, assim, quantas vezes eu ia atender uma ocorrência, eu voltava no outro dia para saber se estava tudo bem. Porque eu vi que a mulher não queria falar, mas outro dia o cara está trabalhando. Muitas vezes, trabalhando na frente da ronda escolar, eu entrava dentro da sala de aula, pedia para eles escreverem uma cartinha do sonho, e muitas abordagens ali me espantou de falar, cuida da minha família. Minha mãe está sendo espancada, eu fui abusada. Então, por qual motivo? De você vestir a sua farda, chegar e desenvolver um bom serviço. O que eu preciso? De um bom parceiro, que saiba ouvir, que saiba ter paciência, porque ocorrências de Maria da Penha, de agressões, não é fácil, gente. Não é fácil, porque você tem que ter, não é 10 minutos. Pode ter uma outra pessoa gritando lá, mas se eu não der uma atenção faz de conta aqui para você, aquilo ali vai ficar marcado. Poxa, não me ouviu. E muitas vezes eu voltava, o que eu posso fazer por você? Na escola eu também entrava na sala de aula, eu falava, o que eu posso fazer por vocês? Hoje eu estou com a palestra Eu Posso Te Ouvir, entendeu? Que vai ser agora no dia 27, lá no sindicato. Porque eu preciso ouvir para chegar a demanda. E querendo ou não, você chegar no CRAS, no CREAS, na onde for, a demanda está grande. Todo dia chega uma pasta, todo dia chega uma vítima. Será que a gente tem a quantidade na rede de psicólogas para uma pasta todo dia? É daqui 2 meses, ela já se fortaleceu, ela não quer mais nenhum atendimento mais. Aí, por que ela vai voltar, às vezes, novamente, ser vítima? Porque, às vezes, a outra pessoa que o acolheu, que está fazendo de forte ali, a gente tem que fazer os tópicos do quê? Quem é essa pessoa que está me acolhendo? Será que vai me respaldar de verdade? Porque, querendo ou não, a mulher é muito carente para ser ouvida. Hoje nós estamos numa geração que isso daqui adoeceu todo mundo. Se eu não souber, se eu mandar uma mensagem para a Rai e ela ler... Primeiro, ela vai ficar bronqueada porque eu mandei algo que talvez não seria para a demanda dela. Né? Ou para outra pessoa que não entende o que você está falando. Porque isso daqui mata todos os dias, porque você coloca, às vezes, palavra tão rápida ali que a outra pessoa não interpreta e vem as coisas erradas. Brigas de casal, isso daqui também mata. A fofoca. Então, o que acontece? O narcisista hoje está em primeiro lugar nas famílias. O narcisista hoje, às vezes, é o jeito que você desenvolve ele dentro de uma sala de aula. Porque, às vezes, a gente não está prestando atenção. Como
gravou e jogou a mídia, né? Ela começa a entrar em depressão. E ela não está vendo que o cara só está torturando ela, ele não jogou. Porque muitas vezes, até aqueles senhores que chegam para fazer, olha, falaram que eu tirei a roupa, que eu fiz isso, que eu aquilo. Muitas vítimas, né? Eu estou saindo um pouquinho do contexto por qual motivo? Porque às vezes aquele senhorzinho, ou aquela senhora que mora sozinho, recebe uma ligação. Olha, você lembra que você tirou uma... E a pessoa nem entendeu que aquele ali é um trote. Entendeu? E olha, eu peguei. Você lembra que o delegado lá vai entrar em contato com você? N ocorrências disso. Porque às vezes o senhor ou a senhora está lá e às vezes na carência, olha, eu estou mandando um presente para você que está preso lá na alfândega. Ela se mata por uma coisa que faz uma dívida e tudo mais. Então, assim, é um conteúdo que a gente tem que realmente chamar as mulheres, principalmente carentes, que tem aqueles... Recentemente eu recebi de um cara falando assim, olha, eu estou nos Estados Unidos, queria muito te conhecer. Cara, tá falando com uma policial. Ai, porque meu filho está doente, eu queria ir aí. Aí você está vindo para cá para quê? Eu não sou médica. Não, manda um dinheiro que eu queria ir. Não, a carência, infelizmente, abrange os oportunistas de entrar e as pessoas às vezes se matam que você não sabe nem o porquê. Às vezes você entra na rede social e você começa a verificar as ameaças que ela estava tendo. O psicológico, entendeu? Então, nada mais é do que um narcisista, ele tem cura? Ele não tem. Ele não tem. Cada dia mais ele vai te manipular, ele vai te manipular. Você acha que está tudo bem, só que você que está indo atrás de médicos para você não adoecer dentro de casa. E a gente tenta, nós policiais, chegar, dar uma pronta resposta, mas às vezes a rede de apoio aí não consegue porque a demanda todos os dias. Hoje, quantos BOs a gente teve? Quantas pessoas hoje não teve nem vontade de voltar para casa e tem que se expor ali? Quando eu tomei todas as medidas, por mais que você saia amando a pessoa, mas eu fiz a medida protetiva. E, logicamente, por ser policial, isso é dolorido? Não, eu tomei a frente. Dói, às vezes? Lógico que dói, porque ninguém entra num relacionamento para acabar dessa forma. Mas se a gente não dar um basta de falar, eu posso, temos apoio, nada vai para frente. Às vezes a gente liga um 90, é aquela demanda. Já que hoje a Delegacia da Mulher está aberta 24 horas, vamos verificar se a gente consegue colocar um telefone ali e se organizar para todo mundo ligar ali para aquela demanda. Bom, primeiro eu queria dizer que eu sinto muitíssimo que todas nós aqui, em maior, menor grau, tenhamos passado por algum tipo de violência, muitas vezes testemunhado violências com pessoas que a gente ama. Mas eu queria puxar, para complementar o que foi dito, sobre o celular. O celular é uma ferramenta digital que ela pode trazer conteúdos que podem contribuir para a libertação dessa mulher ou para o aprisionamento. E a gente está num movimento muito recente de um crescimento de conteúdo revestido ali de uma embalagem de que aquilo vai te trazer uma vida muito boa, próspera, e até usando a religião como argumento para isso, mas que, na verdade, tem aprisionado e justificado violência contra as mulheres. Então, de novo, é muito chato a gente ter que se responsabilizar, né, por aquilo que está intrínseco na sociedade, né, que está ali arraigado, que é o patriarcado e toda a violência que ele traz. Mas fazer esse alerta para que a gente veja aquilo com muito cuidado, aquilo que a gente está consumindo e o que as nossas que estão próximas estão consumindo, principalmente as jovens. Tem um conteúdo muito frequente dizendo que são as tradwives, né, as esposas tradicionais, que você não precisa mais trabalhar, que você não precisa mais estudar, porque vai ser uma esposa troféu ou porque vai ser aquela esposa que vai fazer pão 4 horas da tarde. Eu não tenho absolutamente nada contra você fazer pão 4 horas da tarde para o seu marido e não trabalhar. Mas será? Não, eu amo pão, especialmente se for da Sandra. Mas o pão da Sandra está gerando renda para ela, né? A ideia é que está fortalecendo ela e a rede de mulheres que ela faz parte.
No caso, esse pão, né, o bolo das 4 horas da tarde que a gente brinca no grupo de amigas, ele é para serviço, né? E não tem nada demais. Eu faço bolo 4 horas da tarde do domingo com meu companheiro, mas eu estudo, eu trabalho. Eu tenho ferramentas que libertaram a mim e a pessoas ao meu redor e da minha família na minha história de vida. E isso ninguém vai roubar. Então, cuidado, porque esse conteúdo ele entra, e eu dei aula em escola muito recentemente, estava na sala de aula, as pessoas começam a comprar. Que não, eu não preciso, é só eu me casar e eu vou ser feliz para sempre. Não, gente, olha, em todos os relatos, o que, que acontece? Você fica dependente financeiramente, e dependência financeira muitas vezes é a mãe de todas as dependências daquele relacionamento. A segunda coisa, e talvez vai ser um pouco mais dolorido, é o conteúdo religioso que muitas vezes aparece, e aqui quem está falando é uma pessoa que foi ministra da Eucaristia, ministra da palavra na igreja, cresci dentro da igreja, estava ali dentro da sacristia durante boa parte da minha vida. Então, assim, realmente eu tenho a minha espiritualidade, servi ali na igreja e tudo mais, mas por estar lá dentro da igreja e observar, eu também entendo que muitas mulheres têm dificuldade de sair desses relacionamentos, porque não adianta você, que é amiga, mãe, filha, prima, falar: sai dessa, não está te fazendo bem, tem alguma coisa errada. Se depois, no domingo, ela vai lá e escuta que não, você tem que, se você rezar mais um pouquinho, amanhã vai ser tudo diferente. Gente, quem sou eu, né, para falar isso, se aquele líder religioso está ali com toda a sabedoria e santidade falando que aquela mulher tem que permanecer? Então, a minha pergunta é assim: que Deus é esse que quer ver você sofrendo, amargurada, e sendo violentada diariamente? E não, os seus filhos, e falo por experiência muito próxima, os seus filhos não estão contentes com você nesse casamento. Isso não vai trazer nada de bom para sua família, muito pelo contrário, né? Eles vão crescer ali com diversos problemas que só está agravando a situação. Então, cuidar com esses discursos que vêm do celular, das novas tendências ali, que a gente vê que muitas das nossas estão sendo capturadas, né, por esses movimentos. E é desafiador mesmo. E a última pergunta é: quantas de nós vamos ter a coragem e a canseira, porque dá uma canseira danada, de sermos as chatas? Porque muitas vezes não dá risada de uma determinada piada, ou falar assim: não, isso não foi legal. Não, ela não é piranha. Ela está vivendo a vida dela, ela tem escolhas diferentes da sua, mas ela tem a vida dela. Então, assumir esse papel de ser a chata e legitimar as mulheres que estão ao redor é o mínimo que a gente pode fazer, né, depois de participar dessa roda. E como seria bom, né, se a gente visse homens também topando essa causa, topando a causa de serem os chatos, mas eu acho que é muito melhor você estar do lado bom da história do que perpetuar violências com qualquer tipo humano, pessoa ou ser vivo existente. Então, é muito bom estar aqui, é muito bom ouvir sobre esse tema, mas eu fico super preocupada com esses discursos que estão crescendo ao nosso redor e tomando proporções e que são muito frequentes, né? Pode não parecer, mas pode parecer que é um consenso muito grande de que a violência contra a mulher é algo errado. Mas se a gente olhar um pouquinho mais na internet, nos comentários, lá de qualquer notícia, a gente vai ver que é muito mais normalizado do que a gente pensa. Porque antes de vir o soco, vem a violência verbal, vem você julgar o que a pessoa está vestindo. Então, cuidar de nós, das nossas. E isso é cansativo também, né? É exaustivo. Mas é uma luta necessária, da qual eu me orgulho de participar, principalmente porque eu estou sempre cercada de mulheres que são fortes e que me fortalecem. Quero complementar. Tá ligado? Tá ligado. Nossa, muito louco que ontem tinha uma mulher na minha mesa, que ela é uma parente, que ela veio falar sobre as duas coisas, a igreja e o narcisismo, que ela descobriu na internet que a palavra narcisista, né? E quando ela olhou para aquilo, ela falou: caramba, faz 9 anos que eu estou com um cara narcisista, e ela veio falar isso, que ela está separando e veio pedir nossa ajuda
para um apartamento imediato, enfim. E ela está se organizando para sair. Ela já tinha saído outras vezes, mas voltou. E o quanto que daí a internet, nesse caso, o vídeo, ela assistiu, ela falou, não acredito, ele é tudo isso. E ficou assustada, né? Tipo, como que eu não conhecia essa palavra? Esses adjetivos que... E aí, enfim, ela está separando, mas ela é evangélica, e aí na igreja, né? Que você tem que aguentar, que você tem que ficar. Que até eu trouxe até a questão da Baby do Brasil, né? Que teve essa semana ela falando na internet, é que a gente tem que perdoar, né, o abuso. É. E aí eu trouxe essa questão na mesa, e aí ela falou, mas eu entendo porque a gente tem que perdoar. Eu falei, mas e se é com a sua filha? E se é com você? Como assim? Daí ela falou, eu mato. Eu falei, então. E aí, muito louco, assim, que é isso, a igreja, o que ela faz, né, com a cabeça da mulher, assim, que tem que perdoar, que tem que ficar, que vai dar tudo certo, né? Patrícia. E você, como você chama? Janaína? É assim, ó. Recentemente, eu não sei se vocês viram na internet também, que hoje está trabalhando muito com narcisismo, com narcisista, né? Por isso que muitas mulheres estão indo atrás de psicólogo para se tratarem, para tentar cuidar, mas o cara não vai mudar. Mas que tem uma igreja que um pastor abriu o jogo e falou que lá em Coríntios a gente não pode acertar esses narcisistas. Eles têm que. Então, assim, ó, quando a gente fala de religião, a gente tem que saber onde a gente entra. E hoje, querendo ou não, tem algumas igrejas que estão abraçando a causa da mulher. Eu até comentei com ela agora que quando os homens não se organizam para ir no jogo, tá? Vamos fazer um abaixo que na hora que ele for lá, antes de começar o jogo, a gente fazer uma reflexão, o que é que você tem em casa? Quando você voltar para casa, você saiu daqui do seu lazer. O que você vai encontrar em casa? Vamos mostrar o respeito que vocês têm no seu campo de futebol pelas mulheres que vocês têm em casa. Por quê? É nos pequenos gestos que a gente vai falar que a gente existe. Porque a gente faz a reunião e a gente volta às vezes para casa com medo. Então, é aonde a gente tem que tocar. Quando a gente está sofrendo algo, né? Por exemplo, assim, a gente não está satisfeita no serviço, hoje o cara fala lá para a gente, né? Não está feliz aqui? Vai ser mandado embora, pede a conta, alguma coisa nisso daí. Hoje tem uma lei. Você falou isso? Tem uma testemunha? Vai mexer no bolso, não vai? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar da melhor forma possível. Por exemplo, tem esses campeonatos, eu trabalho com um monte de homem no sábado, na rádio, mas graças a Deus todo mundo tem um respeito gigantesco comigo, da gente fazer uma frase. Quem é a tua mulher? O que você é para ela? Entendeu? Fazer uma reunião antes do futebol ali e mostrar que não é só a bola que é a hora de lazer. Porque quem lava, quem passa, quem cuida de você. Né? A gente poderia estar fazendo isso daí, porque a gente só muda quando realmente a gente abraça a causa de que falar, eu existo. Porque às vezes na frente do narcisista a gente pula 1, 2, 3, opa, eu chega de pular. Chega. Na hora que você chora, a mulher quando chora com a alma, ela não volta para trás. Ela tem que chorar com a alma, porque eu vou, não vou. Eu vou, não vou. Quando a gente se entrega de verdade, como N mulheres que passaram nas minhas ocorrências, a gente conseguiu dar um destino. Eu posso trazer até futuramente para vocês verem que cada uma, o que eu pude fazer. Mas é que eu consegui ouvir, que eu consegui voltar. Só que as demandas são tão grandes que às vezes não dá tempo. Isso tem que ser uma coisa sua, que às vezes na hora de folga você bater lá para saber se a pessoa está disposta a te ouvir. Mas tem muito gesto hoje que a gente poderia estar fazendo. Já começar a abordar esses temas dentro da escola, porque é o aprendizado, também porque a gente tem uma professora ali, como é que essa criança vê, porque querendo ou não, se ela tem agressividade dentro de casa, ela já está agredindo os seus amiguinhos ali. O bullying da vida começa dentro de casa, que vem para a escola e a gente não... Como que está acontecendo isso? Não é verdade? Então, assim, quem mexe sempre com os professores e tudo mais, como que está sendo essa criança dentro da sala de aula? Como que ela reporta com os amiguinhos deles, né? Para a gente poder fazer um gesto diferente.
Eu sou a Cláudia, eu estou apoiando no gabinete da RAI, né? A gente está lá na assessoria, mas a gente está nessa luta das mulheres há muito tempo. E, e eu acho que é muito importante a gente enfatizar aqui, primeiro, que eu acho que não importa a quantidade de pessoas que venham, as pessoas que estão aqui é porque estavam interessadas em falar sobre esse tema, e é a partir daqui que é a semente que vai reverberar para que na próxima roda de conversa tenham mais mulheres. Eu acho que é um ponto. Outro ponto que me chama a atenção é todas as vezes que a gente faz roda de conversas, né, sobre a temática das mulheres, e infelizmente, como a Janaína falou, a gente acaba tendo que focar na questão das violências como um primeiro tema para a gente conversar, porque todas já passamos por algum tipo de violência. A gente vê a necessidade que as mulheres têm de se fortalecer umas às outras e conversar. Então, que vocês perpetuem essa roda de conversa. E aí hoje veio a RAI pode voltar outras vezes, mas vocês podem buscar nossa ajuda para a gente indicar outras pessoas também, né? Assim como a Sueli. E uma coisa que a Sueli trouxe também é a questão do narcisista. O narcisista, para os psicólogos, é a única doença psíquica que não tem cura, não tem tratamento. Um psicopata tem tratamento, um narcisista não tem. Então, não existe como uma mulher aprender a lidar com um narcisista, porque ela vai se destruir. Esse é o papel do narcisista, ele vai destruir quem estiver ao lado dele, né? Eu acabei de sair de um relacionamento profissional onde eu convivia com uma pessoa que é extremamente narcisista, e a gente adoece a tal ponto que isso depois agora já faz 2 anos e meio que eu estou fazendo terapia e não quero mais parar de fazer para me manter forte. Então, e é engraçado porque eu não tenho um relacionamento abusivo dentro da minha casa, ele é fora, né? Dentro de casa eu tenho um parceiro que realmente compreende o papel dele na sociedade, na defesa dos direitos das mulheres, e eu sou super feminista e ele sempre me apoiou, né? Então, e aí, assim, uma outra coisa que a Marcinha falou, e eu acho que isso a gente tem que ter muita cautela, que é a gente reproduzir informações, às vezes sem fazer um filtro de que a gente não está incentivando, a gente acaba fortalecendo o discurso de que a coisa não funciona, de que a polícia não funciona, de que a defesa da mulher não funciona. A gente falou sobre isso na reunião de hoje também, né, Rai? O quanto é importante a gente filtrar as informações. Eu aprendi isso há muitos anos, que é fazer análise de conjuntura. Na linguagem popular sempre tenha uma pulguinha atrás da orelha, né? Desconfie, né? Porque assim, a gente acaba reproduzindo. Então, por exemplo, ela falou, mas a gente ligou e não resolveu. Tem situações, é como a gente fala na advocacia, há casos e casos. Você não está vendo o corpo do processo para você saber quais foram as provas juntadas para dizer que a pessoa sofreu justiça ou injustiça, né? O juiz, às vezes, vai se basear naquilo que se conseguiu provar. E a gente repercute muita informação sem fazer essa filtragem, né? E aí, assim, não está bom do jeito que está, mas é o que tem e é o que nós temos que fortalecer. Se não está bom, é porque a gente está falhando e não está exigindo que sejam cumpridas as determinações de proteção às mulheres, que o atendimento na DDM seja um atendimento mais humanizado. Então, assim, é uma luta que a gente está há bastante tempo e que a gente precisa fortalecer. A gente não pode, né, nas rodas de conversa que a gente tiver, diminuir ou dizer que essas políticas que já existem não funcionam. Porque para chegar nessas políticas que tem hoje, teve muitas mulheres lutando. Então, a gente tem que fortalecer o que a gente tem para dar o passo seguinte. A gente não pode destruir o que a gente tem, porque senão a gente vai retroceder. Tá? Então, acho que era só... São aí, é legal a roda de conversa, porque a gente pode, né, digerir um pouco o que cada companheira vai falando e se fortalecendo dessa forma.
Meu nome é Magali. A gente acompanha, né, pela televisão, internet, por todo meio de comunicação, os fatos já consolidados da violência, né, contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra tudo. E eu fico matutando na minha cabeça como resolver isso? O que fazer contra isso? Porque as políticas de proteção já tem o CRAS, tem o CRAME, tem a polícia, tem o 90, a Delegacia da Mulher, 24 horas, tudo bem. Isso daí já é uma coisa do fato ocorrido. A coisa já aconteceu, a violência já aconteceu. Mas o que fazer? Que atitude que a gente tem que tomar para que isso vá diminuindo gradativamente, porque não vai acabar de uma vez, de uma hora para outra. Mas o que fazer? O que a gente tem que fazer? Como sociedade, como mulher, como mãe, como vó, como pai também. Porque às vezes o pai vem também a filha ser agredida. Qual a posição dele na escola, na igreja, no trabalho? O que a sociedade tem que fazer? Porque isso é uma violência, não é só brasileira, né, nacional, é geral. Né? Então, o que fazer? Porque fica um ponto de interrogação na minha cabeça. O que fazer? É um trabalho de formiguinha que vai demorar anos? Né? E quantas vidas vão ser ceifadas, né, nesse processo? Então, como começar? É quando você gera um filho? É quando você fica avó, fica avô? E que você sente aquele amor e você não quer que aquela violência chegue até ele? Até ela? Quando você fica mãe? Né? Quando você não tem filhos ou não tem ninguém, mas você se condói com o seu vizinho? Né? Então, está faltando amor, está faltando cuidado, o que está faltando? A gente se conhecer por dentro para poder cuidar do próximo? Então, são tantas dúvidas na minha cabeça que às vezes eu olho, eu assisto tanta coisa feia, né? Tudo você falando de tantas ocorrências diárias que aparecem para você, eu fico imaginando na sua cabeça, né? Como fica? Eu posso falar uma coisa? É o seguinte, meu ponto de vista, 31 anos de carreira, amei minha profissão, amo e carrego ela pro resto da minha vida. Eu acho que, na verdade, o amor, cada dia que passa, a si, consigo mesmo, está se perdendo. Tá? Veio a pandemia, acabou mais um pouquinho. E aí o que acontece? A causa, o celular. Como você falou. Tem muitos adolescentes hoje que não vai para a escola, na verdade, empurra os estudos. Porque ele acha que jogando, que isso, que aquilo, ele ganha alguma coisa. Para mim, é muito mais vantajoso a gente, antes de saber e apontar a outra pessoa, saber acolher e abraçar mais causas, de mostrar para ela o amor próprio. O que eu posso. Essa palestra que eu estou fazendo, eu posso te ouvir? Por qual motivo? Eu vou te ouvir, você vai me ouvir. E outra, eu estou ali para aprender também. Não é porque tive 31 anos de carreira que eu aponderei, apontei, tentei consolidar, na verdade, nas minhas ocorrências, que também não passou isso comigo. Tá? Então, o que acontece? Eu venho aqui também aprender com vocês. Então, assim, por mais que a gente estuda, eu acho que está faltando, nas comunidades, chamar a mãe, o pai, o filho, para chegar numa roda dessa daqui, ó, e realmente falar sobre amor. Quem é você? Para onde vocês querem ir? É que eu fazia isso na comunidade, eu não vou falar o bairro, mas eu entrava na escola e o chefão foi atrás de mim. Por que, diretora, que tanta polícia está aqui? Eu simplesmente fiz uma reunião com os pais e falei, eu não quero saber o que acontece no bairro, eu quero saber o respeito que eles têm dentro da escola, para onde eles querem ir. Porque onde eles estão, eles já sabem, mas eu quero saber para onde eles querem ir. Então, é a única coisa da gente fazer, tem o centro comunitário aqui, o centro comunitário em todos os lugares, a gente abraçar a causa assim, quem é você hoje? O que você pode fazer de melhor? Buscar resgatar o amor para ela se encorajar e saber que ela vai ser acolhida. Porque na hora que já aconteceu o boletim de ocorrência, nem todas as vezes a gente é acolhido como a gente acha que deveria ser acolhido. Porque a gente sempre espera mais.
E será que essas pessoas que também estão sendo acolhidas, como muitas vezes eu fui trabalhar com o coração partido e eu tinha que ser exemplo para aquela outra pessoa? Deu para entender? Não é porque você é a polícia que você está preparada. Tô preparada, tô estruturada, mas às vezes você, puxa, isso está acontecendo dentro da minha casa. E você tem que dar força para outra pessoa. E essas pessoas que estão na rede, será que também não sofrem algum tipo? Então, o que eu falo para vocês? Da gente se organizar mais, mostrar para as pessoas atitude, respeito, quem é você, para onde você quer ir. E a gente não perder a vítima, saber acolher. Porque quando a gente chega, não, você tem que largar, você tem que fazer isso, porque a igreja, porque você casou, que não sei o quê. Não, para onde você quer ir? Cadê o seu amor? Fecha os olhos e verifica a sua capacidade, o seu além, de você se construir novamente. Tem muitas pessoas hoje, vocês perceberam que está tendo muita separação? Porque encorajaram porque os filhos casaram. Ou porque tomaram as atitudes que hoje está bem mais acessível o acolhimento. Só que eu acho que se a gente fizer mais campanhas, quem é você e para onde você quer ir, a gente vai estar tentando mostrar a mais pessoas que vai chegar e vai falar, olha, eu passei por isso, eu estou investigando, hoje eu não estou mais naquele relacionamento, hoje eu estou num relacionamento melhor. Então, eu acho que a gente tem que abraçar a causa, quem é você? O que eu posso fazer por você? Porque a gente chega aqui, a Rai tem toda essa frente de trabalho, dando resposta para a comunidade. Rai, olha, a gente vai fazer uma reunião de quem somos nós, qual a capacidade, qual a potência que a gente tem e nos se organizar melhor. Não é? Por exemplo, assim, o que você está passando, eu posso te ouvir. Não ficar só dependendo de CRAS, CREAS, porque a demanda é muito grande. É a ocorrência todos os dias. Mas todos os dias fazer uma reunião no bairro, ó, gente, divulgar lá na rádio no sábado que eu estarei lá na educadora, falar, entendeu? Eu já convidei a Rai para ir lá e falar, para a gente poder realmente falar quem somos nós. Nós aprendemos a se amar e quando chorar com a alma mesmo, tem a palavra atitude. Quem eu sou, para onde eu quero ir. Eu vou... Você quer falar antes? Vamos lá, depois eu... Assim, eu quero ser bem rápida. Eu acho que nós vivemos numa sociedade. A gente precisa compreender que sociedade é essa que a gente vive. E aí, Sueli, eu acho que não tem saída individual. A saída é coletiva. Porque eu acho que, assim, eu posso descobrir quem eu sou e eu posso saber onde eu quero ir. Mas nem todas as pessoas têm essa oportunidade de fazer isso, porque nós vivemos numa sociedade que ela é muito diferente. Você é muito diferente de outras pessoas, assim como eu sou diferente de outras pessoas. E tem pessoas, não são poucas, que nem é capaz de saber quem é ela. Nem é capaz de fazer essa pergunta para si própria. Porque ela vive numa situação tão marcada pela violência de toda natureza, a violência da fome, a violência da moradia, a violência do Estado que não atende à sua necessidade. Então, assim, tem uma série de questões que estão postas que ela não é capaz de se ver como ser humano. Então, assim, eu não tenho a resposta para a Magali, mas eu acredito que nós temos saída. E uma das saídas é o que a gente está fazendo aqui. A gente fazer essas conversas, a gente aprender uma com a outra, a gente fazer esse debate, mas nós temos uma sociedade que ela é estruturada historicamente, culturalmente, que o homem ele tem todos os direitos. Isso está posto na sociedade, que a gente fala da sociedade do patriarcado, do poder dos homens sobre as mulheres. E isso vem construído ao longo da história. Para que a gente mude essa realidade, como que a gente vai fazer para que essas mulheres
saiam dessa situação, passa também pela mudança cultural da nossa sociedade. Passa por essa mudança. E esse é um trabalho que não é fácil. E a Sueli tem razão quando ela fala que nós precisamos apontar para o amor. Porque hoje nós temos um ódio na sociedade contra as mulheres. A misoginia, ela está aí. E, infelizmente, nós tivemos um presidente da República que ele, na verdade, conspirou contra as mulheres. E eu acho que o quanto isso fez mal para a sociedade. E nós estamos colocados numa sociedade. Ontem mesmo, na segunda-feira, na sessão camarária, foi apresentado uma moção de aplauso a uma pessoa religiosa, muito religiosa, que acho que talvez alguém de vocês levantem às 4 horas da manhã para rezar junto com ele, e que ele, na verdade, tem a sua base teórica de leitura e de fé com base no século XVI, que é dente contra dente, olho contra olho. E que mulher, a mulher nasceu para auxiliar os homens. E é uma fraqueza das mulheres querer mais. E ele fala isso, ele tem uma rede de seguidores de mais de 1 milhão de pessoas. Vocês já imaginou o poder que esse homem tem sobre uma multidão de pessoas? E nós falamos para nós mesmas. Nós falamos para uma bolha muito pequenininha. Então, assim, nós contrapormos a esta questão, ela é muito difícil. E eu vou falar, por exemplo, eu venho de uma origem evangélica. Eu tinha calo nos joelhos de orar ao Senhor Jesus. E na violência doméstica que eu sofria, toda aquela violência, eu agradecia a Deus pela violência que eu sofria, porque eu estava sendo provada por Jesus Cristo para ganhar o reino dos céus. Então, isso é passado para a gente. E esse senhor que foi homenageado na segunda-feira, e quando a Rai levantou, dizendo que nós íamos votar contrariamente àquela moção, nós, perante não poucas as pessoas, a gente fica satanizada, que a gente é contra um fiel do Senhor Jesus Cristo. Nós somos as bruxas, nós somos as más, e que nós pregamos, defendemos uma sociedade que aquele senhor, né, senhor, é um jovem que diz que não quer uma sociedade comunista, que as mulheres terem liberdade, terem poder. Ele assim, livrai-nos, Senhor Jesus, do comunismo. E é isso que que hoje passa na sociedade. Portanto, assim, é o que está hoje na sociedade, é o que é. Então, assim, como que nós vamos contrapor a isso? Eu acho que a gente tem que conversar assim, com todas. Você está correta, a gente tem que conversar. Mas não é uma saída individual. É uma saída coletiva. É você dialogar com essa mulher, conversar com ela, fazer com ela ter a consciência do seu poder transformador pessoal, mas também do que está em torno dela. E também, não tem como a gente não falar, Magali, das políticas públicas. Porque quando nós temos lá na educação, e você é da educação, que é proibido falar da igualdade de gênero, não falar, por exemplo, de educação sexual dentro das escolas, porque é isso, você falar da educação sexual, é você educar as crianças para o mal. E eu nem estou falando de você falar de educação, é você conhecer o corpo humano. Menina é diferente de menino.
um nasce sexo feminino, outro sexo masculino. Se você for discutir isso, você está fazendo a discussão da ideologia de gênero. Então, assim, a gente e não pode fazer isso. Então, assim, acho que a gente, por isso que daí, assim, uma das questões é que os nossos governantes, nós tenhamos uma educação para a igualdade de gênero, para não discriminação, para não preconceito. Nós temos de ter educação que fale da questão da população afrodescendente, da sua cultura, para que nós não temos uma sociedade racista. Nós precisamos falar que nós temos, sim, nós somos diferentes, nós temos orientação de gênero diferenciada e que a gente tem que respeitar, está lá na educação. Mas também nós precisamos falar que lá na saúde não são poucas as mulheres que chegam lá adoecidas, elas não estão com uma doença orgânica, elas estão com uma doença decorrente da violência contra a mulher. E aquela pessoa que atende aquela mulher naquela situação não vai falar sobre a violência doméstica que ela está e a doença dela é proveniente de uma violência. Não vai falar. Os médicos subnotificam a violência contra as mulheres lá no atendimento. Quando a gente vai falar da cultura, a gente precisa fazer da cultura a cultura transformadora, a cultura libertadora. Então, assim, por isso, eu acredito que nós vamos mudar. Acho que essa pergunta que a Magali faz, ela é muito instigante, ela é complexa, mas passa, sim, pela mudança socioeconômica, cultural da nossa sociedade. Passa por aí. Nós vamos fazer muitas discussões iguais a esta e precisamos fazer, nós precisamos lá para as comunidades, a gente tem feito isso, nós vamos nas escolas, nós temos feito isso, mas isso tem que ser uma ação de Estado, porque só nós fazendo isso, nós não vamos fazer essa mudança, não vamos fazer essa mudança. Então, eu acredito nisso e luto todos os dias para que nós tenhamos políticas públicas para as mulheres e que ela é intersetorial e é transversal. Fala com essa questão das mulheres, falam com todas as outras políticas, de toda natureza, ambiental, esporte, lazer, cultura, moradia, meio ambiente, educação, saúde, assistência social. Agora, nós temos governantes que o primeiro recurso que é cortado é para assistência social. É para assistência social. Então, assim, é uma sociedade... A gente for fazer uma discussão aqui, é um modelo de sociedade que nós estamos agora, que é do neoliberalismo, que o capital também está acima das pessoas. É o lucro em todas as questões, inclusive ganhar em cima do pobre. E as igrejas viraram mercadoria. É mercadoria, em grande medida, a gente tem que fazer algumas ressalvas, mas hoje as igrejas evangélicas, elas se transformaram em negócio, balcão de negócio. Então, assim, e esse é um flagelo para a sociedade, porque nós temos nossa fé. E o que o pastor fala ali na frente é lei para os seus fiéis. E eu já passei por essa experiência. E a gente, quando você descobre e se liberta, é libertador. Eu falo que eu me libertei. Quando eu saí da igreja evangélica, que eu não preciso desse Deus opressor, eu me libertei. Eu tenho a minha fé, mas eu não acredito nesse Jesus Cristo, nesse Deus que é pregado nas igrejas, que é um Deus opressor, oprime as mulheres.
Aí tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas senão a gente vai avançar muito e vamos deixar ele falar. Estou até com medo de falar aqui, né? No meio de vocês aí. Pessoal, meu nome é J. Duarte, porque eu sou radialista. Desde 1979, trabalhei na Rádio Educadora, Alvorada, Jornal de Limeira, Jornal de Americana, Central de Campinas, Educadora de Campinas e também aqui na TV Ativa. São 46 anos trabalhando na área da comunicação. E no rádio eu fiz um pouquinho de tudo, inclusive radiojornalismo, reportagens. Então, esses anos todos de atividade me deram a oportunidade de conhecer muitos dos problemas, porque houve um tempo em que a população buscava pelo rádio para fazer seus apelos, suas denúncias. Então, eu pude conhecer muitos problemas. Então, eu quero, antes de fazer dar aqui uma opinião, eu quero parabenizar todos vocês. Eu sei que a luta não é fácil. Eu estudei bastante sobre a época pleistocênica, que é quando o ser humano começou a se desenvolver de fato. E eu sei que muito desse comportamento masculino deriva ainda desta época. O homem traz resquícios desta época, com essa ideia de que o homem era o provedor. Naquela época, de fato, o homem era pela sua força. A mulher, ela tinha que cuidar da prole. Então, você imagina que uma criança depende da mãe e do pai durante muitos anos, né? Tem jovens com 20 e tantos anos, quase 30 anos, que ainda dependem dos pais, que ainda não estão no mercado de trabalho. Então, você vê, naquela época, imagina a mulher como era, um filho atrás do outro, e o homem, então, saía para buscar proteína, comida, né? Então, isso, o homem ainda traz esse resquício. Por isso que muitos ainda acham que eles são os donos do pedaço, quando na verdade não são mais, né? Há muito tempo. E como dizia a Magali, eu também concordo que é difícil a solução, mas eu acho que o start já foi dado, né? Já tem sido feito campanhas de conscientização, então eu acho que esse é o trabalho que tem que continuar. Assim como disse a Rai diversas vezes, que é uma questão cultural, né? A gente traz isso. A sociedade, né, mais antiga colocava o homem no centro, o homem era o que podia, o homem é o que mandava. Então é uma questão realmente social e cultural que vai levar tempo para que isso seja dizimado, essa ideia, né? Então acho que tudo começa por aqui, né? Como a própria Magali citou, que já existem vários mecanismos, né, que podem ser acionados, que ainda não resolvem todos os problemas, mas é um passo que já foi dado, né, que daqui para frente é continuar nessa toada para que a sociedade tenha essa consciência. Aí, como disse a Rai, isso tem que entrar nas escolas, dentro das empresas, acho que em todo canto, né? E a mídia, eu acho que a mídia tem um papel preponderante, que infelizmente a mídia atual não tem respondido a isso, né? Mas eu acho que a gente deveria ter campanhas frequentes na televisão, propagandas mesmo, diariamente para conscientizar, porque acho que é só isso que vai mudar essa questão cultural, né? Que o homem tem que enxergar que ele tem que respeitar a mulher e que ambos devem caminhar juntos. Na minha casa eu sou o último que fala e o primeiro que apanha. Na minha casa, imaginem vocês, só tem mulheres, eu sou o único macho lá. Então veja, eu tenho minha esposa, minha mãe que ainda está viva, tenho minhas 2 filhas, tenho minha neta. Então a preocupação que vocês têm, eu também tenho, obviamente, né? Quando eu olho para minha neta, e como já foi dito aqui, eu tenho a esperança de que ela seja muito bem tratada, que ela seja feliz. Graças a Deus, as minhas 2 filhas têm companheiros que são pessoas diferentes, mais sensíveis, que respeitam mais. Então, tudo isso. E queria só concluir a minha fala dizendo o seguinte, eu
eu sempre tive uma preocupação com essa questão da violência, e nós sabemos que nós temos um dispositivo chamado botão do pânico. Eu fui conversar na Guarda Municipal, que pelo que eu fiquei sabendo era a Guarda Municipal que tem esse dispositivo. Fui querer saber qual era o procedimento, né? Porque eu sempre achei, não só com relação à violência contra a mulher, mas que nós vimos recentemente violência dentro de escolas, crianças assassinadas, né? Até teve um vereador que queria colocar, acho que um detector de metal, enfim, aquelas coisas todas. Mas eu fiquei pensando no botão do pânico e fui lá conversar para ver como é que funcionava. Quero até, não sei se a RAI tem esse conhecimento, mas se tiver ou não tiver, eu acho que seria interessante desenvolver algum trabalho diferente. E eles me disseram lá na guarda, a direção da guarda me disse o seguinte, que para que o botão do pânico seja instalado no telefone, é preciso, primeiro, um boletim de ocorrência. E vocês falaram aqui quantas mulheres não têm coragem de fazer o boletim de ocorrência. E depois que se faz o boletim de ocorrência, o delegado tem que encaminhar essa pessoa para, acho que um juiz, um promotor, não sei. E aí ele que vai decidir se a mulher precisa realmente dessa proteção e se precisa do botão do pânico. Aí, uma vez que ele autoriza, a mulher tem que ir à prefeitura, lá num setor da prefeitura, para instalar o dispositivo. Para que essa burocracia? Antigamente, quando não se tinha o telefone celular e nós tínhamos os orelhões, muita gente passava trote na polícia, ela sabe disso. E era um problema o trote. Na minha época do rádio, quantas vezes policiais pediam que nós divulgássemos para que as pessoas parassem com os trotes. Mas hoje em dia, quando você vai baixar um aplicativo, você tem que fazer um reconhecimento. Primeiro, que ao baixar o aplicativo, o seu celular já fica vinculado àquilo. E hoje você tem que tirar fotografia segurando o documento. Ou seja, essa história de passar trote vai ser muito difícil isso ocorrer. E por que não essa facilidade de se instalar? Devia estar disponível para todo mundo. Eu tenho um primo que mora no Japão, eu conversei com ele e disse assim, aqui no Japão, até as crianças têm o botão do pânico. Por que no Brasil há essa dificuldade? Que raio de burocracia? Então quer dizer que a mulher, ela primeiro precisa ser agredida fisicamente ou verbalmente, para depois ela tomar a iniciativa de ir à delegacia. Que burocracia desnecessária é essa? Exatamente, quer dizer, então primeiro a mulher tem que ser agredida, a gente vai esperar a mulher ser agredida, para aí sim ela ter um direito de procurar a autoridade. Está errado isso. O botão do pânico deveria ser um negócio que você baixa no aplicativo, como lá no Play Store, baixa o aplicativo, você se identifica, e se houver um princípio de violência, uma agressão, que você possa apertar o botãozinho, que hoje, com a tecnologia avançada, a polícia sabe onde está esse celular. Bastava isso. E quem é que vai passar trote? Ninguém vai passar trote. Eu vou usar o meu nome, meu CPF, meu celular para passar um trote? Não. Então, eu acho que essas ações, elas são importantes. Além dessas reuniões, dessa conscientização, a gente tem que levar para dentro da nossa casa. A televisão, a mídia, a gente devia exigir isso da mídia, por exemplo, que é uma concessão, que teria a obrigação de prestar um serviço social. Coloca lá uma publicidade diária de conscientizar e libera esse botão do pânico para que todas as pessoas possam ter acesso a ele. Essa é a minha sugestão, tá bom? Muito obrigado. Nós queremos uma igualdade de gênero, nós queremos uma igualdade de justiça social, nós queremos isso, a gente luta por isso. E eu acredito, eu não me canso de estar na luta. E não temos tempo de parar de estar na luta, porque nós precisamos, tem muito a ser feito. E aí não tem como não dizer do avanço que nós estamos na nossa sociedade, do fascismo neonazista na nossa sociedade, que aumenta a violência e o ódio contra os pobres e contra as mulheres também. Então, acho que a gente está terminando, porque já é mais de 9 horas aí, e é só um pouquinho para a gente, que a gente está falando aqui hoje, que seja o início de muitas outras conversas, para que a gente possa avançar. A Sueli trouxe uma série de questões aqui, ela como profissional, do jeito que pode ser feito esse atendimento às mulheres,
E essa é uma construção, a gente aprende todo dia, né? A gente aprende todo dia, toda hora, com todo mundo. Aí eu acho que daí, Martinha, vou passar para você. Não sei se a gente vai terminando, né? Você quer falar? Uma frase. É só para consolar a Clara. Clara, eu ouvi você falar muito de bruxa, e aí, assim, eu tenho uma frase numa camiseta que eu amo muito. Nós somos as netas das bruxas que eles não conseguiram queimar. Para mim é fantástica. E sobre a questão do tempo que a gente vai levar, a gente não pode esquecer que muitas outras mulheres que vieram antes da gente também não viram o que elas conquistaram, né? Então, e é por isso que as pessoas martelam tanto contra essa coisa do feminismo, porque elas distorcem o que é o feminismo. O feminismo quem aqui já teve a oportunidade de assistir o filme As Sufragistas? Assistam. Ele conta a história das mulheres inglesas que lutaram pelo direito ao voto, né? E aí elas denunciam as relações de trabalho que eram extremamente abusivas. Então, teve mulheres antes de nós que não viram o que conquistaram, e nós vamos fazer o esforço que nos cabe para deixar para as mulheres que virão depois. Alô? Só para complementar o que a Cláudia falou, realmente é um grande passo. Eu fico feliz em saber que hoje a Delegacia da Mulher tem evoluído, porque, como eu falei, na minha época não foi fácil. Há 24 anos atrás foi muito difícil, mas não podemos esquecer que a luta é constante, que não podemos desistir, não podemos parar jamais. Se nós não conseguimos desfrutar de coisas que almejamos, mas que as nossas filhas, nossos netos tenham um apoio melhor, que eles consigam. Nós não podemos desistir jamais. Eu quero agradecer a Rai, a Cabo Tavares e a todos participantes, agradecer aqui a Casa do Hip Hop, que aqui é um pedacinho da minha casa também. Gosto muito desse lugar, é um lugar que é uma casa de cultura, de apoio, está sempre aberta. E é isso, gente. Obrigada a todos. Agradecer a Interiorana, que marcou presença aqui conosco. É isso. Só gratidão. Eu só quero agradecer a Martinha, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Quero me colocar aqui à disposição para fazer para a gente ter outras rodas de conversas, né? Porque eu acho que é por aí que a gente cresce, a gente compartilhar uma com a outra, né? Um pouquinho daquilo que a gente tem, né? Então, aí na luta, tá? Conta conosco. Bom, gratidão pela oportunidade. Estarei à disposição quando precisar. Eu também não... a Natália, que conseguiu o espaço lá, eu não lembro. Eu tenho aqui, peraí. No dia 31 de março, lá na Exalc, a partir das 9 horas, vai ter uma palestra fantástica. Eu sei que não é um horário muito favorável, porque a ideia é atender o público interno da Exalc. Mas se vocês conseguirem ir, depois a gente confirma com a Janaína, tem já o card com a divulgação, e ela passa para vocês no grupo, porque pelo que eu entendi, vocês já estão linkadas, né, num grupo aqui. Aí seria muito bom que vocês fossem, porque a doutora Karina Sabedotti, que vai fazer a palestra,
E Jota, se você puder estar lá também, é uma palestra fantástica, porque ela vai fazer toda a conceituação do patriarcado. E aí essa resistência, às vezes essa insegurança às vezes, que a gente tem de fazer o enfrentamento, e ela conceitua tudo isso e diz, não, nós temos que, né, entender o que é esse patriarcado para que a gente possa reconstruir a sociedade. Então, super convido vocês, que é uma palestra, vai ser porreta.